Os stencils integram o trabalho de designers e desenvolvedores e permitem compartilhar designs compostos por controles da User Interface, sem código associado, e reutilizá-los como uma unidade em diferentes objetos. É possível definir vários stencils que possuem os mesmos controles, mas estão distribuídos ou apresentados de diferentes maneiras, permitindo manter o mesmo design em diferentes objetos, mas com variantes. Ajudam a definir padrões e adicionar consistência, simplificando a implementação de sistemas de design. Os stencils podem ajudar em diversos cenários. Um deles é na reutilização do design visual de um controle de tabela em vários painéis, empacotando-o como um stencil. Suponhamos que a agência de viagens nos solicite 3 telas. Uma para que sirva de porta de entrada para a informação dos hotéis, outra para as atrações e outra para os pacotes. Vamos começar criando o primeiro panel, que chamaremos de Hotels. Adicionemos uma tabela que usaremos para distribuir a informação e dentro dela arrastamos um text block chamado txt_title, cujo rótulo será Hotels, uma imagem para a qual carregaremos o arquivo img hotels e um botão cujo evento associado e rótulo serão Get More Information. Vemos que, obviamente, não tem nada de design, então vamos a isso. Vamos começar trabalhando com a imagem. Vamos criar uma classe no Design System Object que nos permita alterar seu modo de visualização, dimensionando-a para que ocupe todo o espaço disponível em seu container. Para isso, usaremos a GX Property, GX Content Mode e usaremos o valor FillKeepingAspect. Vemos que a imagem foi dimensionada, mas ficou cortada, pois a largura da linha que a contém é insuficiente para que ela seja exibida inteira. Alteramos o valor da propriedade RoseStyle para a segunda linha da tabela para 500 dips. Agora sim, adicionemos espaços à esquerda e à direita do conteúdo para que a informação seja melhor apresentada. Para isso, vamos até a tabela e adicionamos as 2 colunas. Vemos que automaticamente a tabela foi dividida em 3 colunas iguais, o que não nos serve, pois só queríamos um espaçamento mínimo para separar o conteúdo das bordas do panel. Mas a coluna do conteúdo deve ser aquela que ocupe o maior espaço. Vamos então configurar a propriedade ColumnsStyle da tabela para que a primeira e a terceira colunas ocupem 5% do espaço total e a do meio, que é a que tem o conteúdo, 90%. Vemos que nosso panel está tomando forma. Criamos também uma classe para dar formato ao título. Vamos chamá-la de MainTitle. Ela terá a fonte Ribbon Bold, tamanho 36 pixels, e esta cor azul escuro. Vamos alterar a propriedade Vertical Alignment do text block para Middle. Adicionemos agora outra tabela para onde moveremos nosso controle text block. E criamos uma classe para dar cor ao fundo da célula. Vamos chamá-la de Secondary Table e definimos a propriedade Background Color com o valor hexadecimal correspondente a este azul. Agora, vamos adicionar mais 3 linhas à tabela para separar nossos elementos. Uma antes do título, outra antes da imagem e outra antes do botão. Vamos ajustar a propriedade RoseStyle para que a primeira linha ocupe apenas 15 dips, a terceira um pouquinho mais, 20 dips, e a quinta também 20 dips. Vamos trabalhar com o botão. Criamos a classe MyButtonMoreInfo e adicionamos as propriedades para definir seu estilo. Border Radius, com 10 pixels para arredondar minimamente suas bordas. Background Color, com esse cinza escuro para definir a cor de fundo. Color, para definir a cor da letra, com este azul bem claro, quase branco. Font Family, para definir sua fonte Ribbon Bold.
E por último, Font Size, para que a fonte ocupe 18 pixels. Suponhamos que estejamos satisfeitos com o design até aqui. Lembremos que a agência de viagens também nos pediu uma tela para ver as atrações e outra para ver os pacotes. É necessário que criemos cada panel e façamos novamente todas essas configurações em cada um deles? Isso não faria sentido. Poderíamos pensar em fazer um Save As deste panel para depois alterar o que corresponde. Mas, o que aconteceria se fosse necessário alterar algo no design depois de tê-lo implementado? Deveríamos fazer a ou as alterações em cada panel. O uso de stencils nos evita tudo isso. Podemos simplesmente empacotar a tabela principal que criamos como um stencil e depois usar esse stencil em cada panel. Vamos fazê-lo. Se clicarmos com o botão direito sobre a tabela, veremos uma opção chamada Wrap as New Stencil. É aberta a caixa de diálogo para inserir um nome e, ao pressionar o botão Create, o stencil será criado como um novo objeto e, a partir daqui, poderemos fazer qualquer alteração em suas propriedades. Uma vez salvas, essas alterações serão refletidas no objeto que contém o stencil. Até agora, apenas o panel Hotels. Outra possibilidade para criar um objeto stencil é selecionando diretamente no menu principal de GNexus, File, New, Object. Uma vez criado, para incluí-lo em algum objeto, só precisamos arrastá-lo a partir do KB Explorer ou a partir da janela de stencils, que podemos acessar a partir do menu View, Other Tool Windows, Stencils. Se for criado um stencil a partir de um panel que contém atributos, ao salvar o stencil, os atributos são convertidos em variáveis. Isso ocorre porque um stencil não tem navegação nem lógica definida. Vamos criar, agora sim, o panel Attractions e vamos usar o stencil. Vamos arrastá-lo a partir do KB Explorer. Se clicarmos na tabela principal, vemos que já não temos as propriedades de configuração que tínhamos antes. Isso ocorre porque agora todas as propriedades relacionadas ao seu design são acessíveis somente a partir do objeto stencil. Vamos mudar o rótulo do título para Attractions e a imagem para a chamada IMG Attractions. Como o botão deve ter sempre um evento associado, vamos clicar 2 vezes nele para que seja criado. Agora vamos criar o panel Packages e adicionar o stencil a partir da janela Stencils, usando a opção Insert. A opção Open abre o objeto stencil em questão, e a opção Swap serve para alterar uma tabela que tenha o mesmo conjunto de controles do stencil para o stencil. A qualquer momento podemos deixar de utilizá-lo, usando a opção Unwrap Stencil. Mudaremos o rótulo do título para Packages e a imagem para a chamada IMG Packages. Agora, suponhamos que o cliente não gostou do nosso botão e nos pede para que seja menor e esteja alinhado à direita. Como já explicamos, as alterações de aparência realizadas em um objeto stencil são aplicadas aos objetos que o contêm. Então voltamos ao stencil e alteramos a propriedade Width do botão para 250 e a propriedade Height para 35. Além disso, modificamos o alinhamento horizontal para colocá-lo à direita. Vemos que todos os panels adotaram a mudança no botão. Em resumo, se os controles podem ser pensados como as unidades mínimas que compõem a User Interface e suas classes permitem centralizar seu design, os stencils criam unidades de design maiores, compostas por controles, para definir seu design, sem código associado, de forma a ser reutilizado em diferentes objetos. Ao desenhar uma aplicação tanto para web como para dispositivos móveis, existem alguns elementos visuais em ambas as plataformas que são conceitualmente iguais, mesmo que devam ser desenhados de forma diferente. Para levar isso em consideração, os stencils contêm 2 designs,
ou Web Layout, para ser utilizado em objetos que contenham um Web Layout, como Web Panels, Web Components e etc. E o Layout, para ser utilizado em objetos que contenham um layout, como Panels e Components. A partir do upgrade 11 de GeneXus 17, é possível configurar um container como slot. Isso significa que é possível editar e personalizar essa parte do stencil em cada objeto onde ele está incluído, configurando sua propriedade isSlot como true. Para obter mais informação sobre este tema, consulte o artigo da Wiki de slots em stencils. Você também pode ver outros exemplos e cenários de uso de stencils neste outro artigo.